A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos hoje ao dia 255 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos hoje o capítulo 32 do livro de Jeremias. Então vamos iniciar um novo livro, o livro de Judite, do qual leremos os capítulos 1º e 2º. E ainda do livro de Provérbios, hoje leremos do capítulo 16, os versículos 25 a 28. Livro de Jeremias, capítulo 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no 10º ano de Sedecias, rei de Judá, ou seja, o 18º ano de Nabucodonosor. O exército do rei da Babilônia fazia o cerco da cidade de Jerusalém, enquanto o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio do rei de Judá. Sedecias, rei de Judá, o tinha encarcerado, dizendo: Por que profetizas? Tu afirmas: Assim diz o Senhor, entregarei esta cidade às mãos do rei da Babilônia, que a tomará, e Sedecias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas será entregue às mãos do rei da Babilônia, e terá de falar com ele frente a frente e olho em olho. Ele levará Sedecias para a Babilônia, onde ficará até que eu o visite. Oráculo do Senhor. Se travardes batalha contra os caldeus, nenhum sucesso tereis. Jeremias respondeu: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Anameel, filho do teu tio Selum, vem dizer-te o seguinte: Compra o campo que tenho em Anatote, e que pelo direito de resgate te cabe comprar. Conforme a palavra do Senhor, Anameel, filho do meu tio, veio procurar-me no pátio da guarda para me dizer: Compra o meu campo em Anatote, na terra de Benjamim, pois é teu o direito de herança, a ti cabe o resgate. Compra-o. Entendi então que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Anameel, filho do meu tio, o campo que fica em Anatote. Paguei por ele 17 siclos de prata. Escrevi o documento, lacrei-o, pedi testemunhas e pesei a prata na balança.
Em seguida, peguei o documento de compra lacrado com as ordens e estipulações e a cópia aberta. Entreguei o documento de compra a Baruque, filho de Neerias, filho de Maasias, na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que lacraram o documento e de todos os judeus presentes no pátio da guarda. Na presença deles, dei a Baruque a seguinte ordem: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Toma estes documentos, o documento de compra lacrado e esta cópia aberta, e coloca-os dentro de um vaso de cerâmica, para que durem por muito tempo. Assim, de fato, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Nesta terra ainda se comprarão casas, campos e vinhedos. Em seguida, após entregar o documento da compra a Baruque, filho de Neerias, assim orei ao Senhor: Ah, Senhor Deus, tu que fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, para ti nada é impossível. Praticas a misericórdia para com milhares, mas também castigas a iniquidade dos pais nos filhos que hão de vir. Deus grande e poderoso, Senhor dos exércitos é teu nome. Grande no conselho e poderoso na obra, tem os olhos fixos em todos os caminhos do ser humano, para recompensar cada um de acordo com os seus caminhos e o fruto de suas obras. Tu mostraste sinais e prodígios na terra do Egito, ainda hoje e também em Israel e entre os homens, e te fizeste um nome, como hoje se vê. Fizeste sair Israel, teu povo, da terra do Egito com sinais e prodígios, com mão forte e braço estendido, causando grande terror. Deste a eles esta terra que tinhas prometido a seus pais, terra onde correm leite e mel. Entraram e tomaram posse da terra, mas não escutaram a tua voz, não andaram de acordo com a tua lei, não fizeram nada do que lhes tinhas mandado. Então chamaste contra eles toda essa desgraça. As rampas de assalto já chegam à cidade para que seja tomada. A cidade está entregue às mãos dos caldeus, que lhe fazem guerra com a espada, a fome e a peste. O que disseste acontece, e tu o vês. E, no entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compra para ti o campo com dinheiro e na presença das testemunhas, enquanto a cidade é entregue aos caldeus. Veio a Jeremias a palavra do Senhor: Eu, o Senhor, sou o Deus de toda a carne. Existe alguma coisa impossível para mim? Por isso assim fala o Senhor: Vou entregar esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele vai tomá-la. As tropas dos caldeus entrarão nesta cidade, atearão fogo nesta cidade e queimarão as casas em cujos terraços se ofereciam sacrifícios de incenso para Baal e libações a deuses estranhos, a ponto de me irritar. Pois desde a sua juventude, tanto os filhos de Israel quanto os filhos de Judá só praticaram o que é mal a meus olhos. Os filhos de Israel me irritaram com o que não passa de obra de suas mãos, oráculo do Senhor. Esta cidade tem provocado minha ira e meu furor desde o dia em que a construíram até hoje, quando vai ser arrancada da minha presença. Isto por causa de todo o mal que os filhos de Israel e os filhos de Judá praticaram, a ponto de me irritar, todos eles, os reis e os chefes, os sacerdotes e os profetas, os varões de Judá e os habitantes de Jerusalém. Davam-me as costas, não me olhavam de frente. Quando incansavelmente eu os ensinava, ninguém escutava para aprender a lição. E ainda puseram seus ídolos abomináveis na casa sobre a qual é invocado meu nome, profanando-a. Edificaram um lugar alto para Baal, no vale de Ben-Enom, para ali queimar seus filhos e filhas em honra de Moloque. Eu nunca mandei, meu coração nunca chegou a pensar que fizessem tal abominação, induzindo Judá ao pecado. E agora, por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a esta cidade da qual dizeis que será entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste:
Vou ajuntá-los de todas as terras para as quais, em minha ira e furor e grande indignação, eu os expulsei. Vou trazê-los de volta para este lugar, onde os farei morar em segurança. E eles então serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só coração e um só caminho, que cultivem o temor de mim todos os dias para o bem deles e dos seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança duradoura, nunca deixarei de lhes fazer o bem. Infundirei em seu coração o meu temor, para que jamais se afastem de mim. Eu me alegrarei por fazer bem a eles. De todo o meu coração e com toda a minha alma, cuidarei de plantá-los firmemente nesta terra. Pois assim diz o Senhor: da mesma forma que eu fiz cair sobre este povo aquela grande desgraça, assim também lhes farei chegar o bem que prometi. Campos ainda serão comprados nesta terra que dizeis estar abandonada, sem gente e sem animais, entregue às mãos dos caldeus. Sim, serão vendidos campos a peso de prata, registrados em documentos com selo e testemunhas, na região de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da montanha, da planície e do Negueb, pois mudarei o destino deles. Oráculo do Senhor. Livro de Judite, capítulo 1. Era no 12º ano do rei Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, nos dias de Arfaxad, rei dos Medos, em Ecbátana. Arfaxad construiu em Ecbátana, ao redor da cidade, muralhas com pedras lavradas de 3 côvados de largura e 6 de comprimento. Elevou a altura da muralha a 70 côvados e alargou-a até 50. Nas portas levantou torres de 100 côvados com uma largura de 60 côvados na base. Quanto às portas, fez que subissem à altura de 70 côvados com uma largura de 40, para a saída do exército dos seus guerreiros e para as evoluções da sua infantaria. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor saiu em guerra contra Arfaxad, numa grande planície, a planície do território de Hagal. Concentraram-se para a batalha todos os habitantes das montanhas e os do Eufrates, do Tigre e do Idaspe, e ainda os que habitavam as planícies de Arioque, rei dos Elimeus. Assim, numerosas nações reuniram-se para a guerra contra os caldeus. Nabucodonosor, rei dos assírios, enviou mensageiros a todos os habitantes da Pérsia e aos povos do Ocidente, aos habitantes da Cilícia e de Damasco, do Líbano e do Antilíbano, bem como a todos os habitantes da costa marítima, também aos que estavam nas regiões do Carmelo e de Galaad, na Galiléia superior e na grande planície de Esdrelon, a todos os que se encontravam na Samaria e em suas cidades, na Transjordânia e até Jerusalém, Bataneia, Queluz, Cádiz e a torrente do Egito, aos que se encontravam em Dafne, Ramassés e em toda a terra de Gessem, até além de Tanis e Mênfis, e a todos os habitantes do Egito até as fronteiras da Etiópia. No entanto, todos os habitantes de toda a terra desprezaram a palavra de Nabucodonosor, rei dos assírios, e não se juntaram a ele para a batalha. Não o temeram, pois ele estava quase sozinho contra eles. E mandaram de volta seus emissários de mãos vazias e com a vergonha no rosto. Nabucodonosor ficou furioso contra todos esses países e jurou por seu trono e seu reino que havia de vingar-se de todos os territórios da Cilícia, de Damasco e da Síria, e que faria perecer com a sua espada todos os habitantes de Moabe e os filhos de Amon, e toda a Judéia, e todos os que habitavam o Egito, até os limites dos 2 mares. No 17º ano, ele postou-se em ordem de batalha com o seu exército contra o rei Arfaxad,
venceu-o no combate e pôs em derrocada todo o exército dele, com toda a cavalaria e seus carros. Apoderou-se de suas cidades, e chegando até Ecbátana, tomou suas torres e saqueou suas praças, transformando seu esplendor em opróbrio. Nos montes de Ragal, alcançou Arfaxade e traspassou-o com seus dardos, eliminando-o para sempre. Em seguida regressou para Nínive, ele e sua gente, uma imensa multidão de guerreiros. E ali ficou repousando e banqueteando-se ele com seu exército por 120 dias. Capítulo 2. No 18º ano, no dia 22 do primeiro mês, fez-se pública a palavra de Nabucodonosor, rei dos assírios, sobre a vingança contra toda a terra, segundo o que ele tinha prometido. De fato, convocou todos os seus servos e todos os seus oficiais, manifestou-lhes o seu plano secreto e decidiu, pela sua boca, a desgraça total da terra. Eles foram de parecer que se devia exterminar a todos aqueles que não tinham obedecido à palavra de sua boca. A seguir, terminada a reunião, Nabucodonosor, rei dos assírios, convocou Holofernes, comandante em chefe do seu exército, que era o segundo do reino, e disse-lhe: Assim fala o grande rei, o senhor de toda a terra. Ao saíres da minha presença, toma contigo homens seguros da sua força, até 120.000 guerreiros a pé, e uma multidão de cavalos com 12.000 cavaleiros. Marcha contra toda a terra ao ocidente, porque não acreditaram na palavra de minha boca. Tu lhes intimarás a me prepararem terra e água, pois vou marchar furioso contra eles, cobrindo toda a extensão da terra com os pés do meu exército, e os entregarei ao saque. Seus feridos encherão os seus vales, e toda torrente e rio estarão cheios a transbordar de seus mortos. Deportarei os seus cativos para as extremidades de toda a terra. Quanto a ti, vai à minha frente ocupando todo o seu território. Se eles se renderem, tu os reservarás para o dia do seu julgamento. Aos que não se submeterem, porém, teu olho não os poupará, entregando-os à matança e ao saque em todo o seu território. Por minha vida e pelo poder do meu reinado, tudo o que estou dizendo eu o farei com a minha mão. Quanto a ti, não transgredirás uma só das palavras do teu Senhor, mas as cumprirás sem falta, como as prescrevi, sem demorar em executá-las. Holofernes partiu da presença do seu senhor e chamou todos os chefes e generais e oficiais do exército da Assíria. Recenseou os homens de elite para a expedição, como lhe ordenara o seu senhor, até 120.000, mais 12.000 arqueiros montados. Organizou-os como se costuma organizar um exército para a guerra. Recrutou camelos, asnos e mulos em enorme quantidade, para levarem a carga em um sem número de ovelhas, bois e cabras para o reabastecimento. Providenciou também provisões em quantidade para cada soldado, e ainda ouro e prata do palácio do rei em abundância. Partiu então de Nínive ele com o seu exército à frente do rei Nabucodonosor, com o objetivo de cobrir toda a extensão da terra no ocidente, com seus carros cavaleiros e tropas escolhidas. Com ele partiu um bando numeroso como gafanhotos e como a areia do mar, pois não se podia contá-los, tamanha era a multidão. Saíram, pois, de Nínive e caminharam 3 dias rumo à planície de Bectilet, junto à montanha que está à esquerda da Cilícia Superior. Reunindo aí todo o seu exército, tropas de infantaria, cavalaria e carros, Holofernes partiu para a região montanhosa. Bateu Fut e Lud, e saqueou todos os filhos de Rassis e os filhos de Ismael, que habitavam na orla do deserto ao sul dos Queleus. Passou o Eufrates, atravessou a Mesopotâmia e arrasou as cidades fortificadas junto à torrente de Abrona, até chegar ao mar.
Ocupou os territórios da Cilícia, destroçou os que lhe resistiam e chegou até os confins de Jafete, situados ao sul, diante da Arábia. Cercou todos os filhos de Madiã, queimou os seus acampamentos e devastou seus estábulos. Desceu ainda à planície de Damasco nos dias da colheita do trigo e incendiou todos os seus campos. Entregou seus rebanhos de ovelhas e bois ao extermínio, saqueou suas cidades, devastou suas planícies e passou todos os seus jovens ao fio da espada. Provocou um medo terrível nos habitantes do litoral que habitavam em Sidom e em Tiro, e sobre os habitantes de Sur e Oquina, e todos os de Jamnia. Também os habitantes de Azoto, de Ascalon e de Gaza ficaram aterrorizados. Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículos 25 a 28. Há caminhos que parecem retos, mas seu termo conduz à morte. Quem trabalha, trabalha para si, porque a necessidade de comer o impele. O ímpio desenterra o mal. Nos seus lábios há como um fogo ardente. O perverso atiça encrencas. O boateiro separa membros de uma família. Olá, eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 32 do livro do profeta Jeremias. Aqui nesse capítulo, nós vamos ver o relato da compra de um terreno como o penhor de um futuro feliz. Esse episódio, que recebe alcance simbólico, situa-se no ano de 587 a.C., depois que o sítio foi retomado. A compra do campo se relaciona, sem dúvida, com a partilha, para a qual Jeremias quisera ir a Anatot. O texto primitivo, autobiográfico, parece ter sido desenvolvido por introdução, oração que lembra e, por desenvolvimento messiânico, que retoma os temas próprios de Jeremias. Aqui, então, no capítulo 32, por meio dessa atitude que aconteceu durante o cerco final de Jerusalém, Jeremias provou sua fé na restauração da Palestina depois do cativeiro. A lei do resgate ordenava que, se um hebreu necessitado estivesse para vender sua terra a fim de pagar suas dívidas, seu parente próximo devia resgatar a terra, ou seja, comprá-la para devolvê-la ao dono. A atitude de Jeremias teve significado maior quando lembramos que Anatot já tinha caído nas mãos dos inimigos. Assim, sua atitude não teria significado se não fosse pela esperança de restauração. Nesse mesmo capítulo, temos ainda a proposta da misericordiosa resposta de Deus. O Senhor conforta e tranquiliza o seu profeta, dizendo-lhe que, embora a cidade venha a cair, como ele esteve profetizando, haverá uma restauração, quando o povo tornará a comprar e vender na terra de Judá. Vimos hoje também os capítulos 1 e 2 do livro de Judite. O livro de Judite é a história de uma vitória do povo eleito contra seus inimigos, graças à intervenção de uma mulher. A pequena nação judaica enfrenta o possante exército de Holofernes, que deve submeter o mundo ao rei Nabucodonosor e destruir todo o culto que não seja o de Nabucodonosor divinizado. Os judeus são sitiados em Betúlia, que por falta de água está na iminência de se render. Aparece então Judite, uma jovem viúva, bela, sábia, piedosa e decidida, que vencerá sucessivamente o desalento de seus compatriotas e o exército assírio. Ela reprova os chefes da cidade pela sua falta de confiança em Deus. Depois reza, enfeita-se, sai de Betúlia e faz-se conduzir perante Holofernes. Utiliza contra ele a sedução e a astúcia, e ao ficar sozinha com o militar embriagado, corta-lhe a cabeça. Tomados de pânico, os assírios fogem e seu acampamento é entregue ao saque.
o povo exalta Judite e se dirige a Jerusalém para a solene ação de graças. Basicamente é esse o contexto que nós vamos encontrar nos capítulos que se seguem. Hoje, propriamente, ouvimos os 2 primeiros capítulos. No primeiro capítulo, fala-se de Nabucodonosor e Arfaxade. Nabucodonosor, ele está no 12º ano de seu reinado. Arfaxade é desconhecido na história. Seu nome faz pensar em Fraorte, fundador do Reino da Média, cuja capital foi Ecbatana. O capítulo 2 situa-se no 18º ano, no 21º dia do primeiro mês, no palácio de Nabucodonosor. Essa data refere-se ao ano 587 da tomada de Jerusalém. E aqui no contexto do capítulo também vai se falar das etapas do exército de Holofernes. O itinerário comporta certo número de lugares desconhecidos ou cuja identificação é incerta. Em outros casos, os nomes conhecidos parecem utilizados de maneira não habitual. Seja como for, o trajeto descrito é inconcebível. Chegamos então ao livro dos Provérbios, nos versículos 25 a 28 do capítulo 16. Fiquemos hoje com a palavra que está no versículo 25. Há caminhos que parecem retos, mas afinal são caminhos para a morte. Procuremos estar com o Senhor e por Ele e com Ele trilharmos o caminho da vida e sermos anunciadores da vida e vida em abundância. Continuemos firmes, Deus nos abençoe, assim seja. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!